A arte de economizar transformou um homem comum em um homem rico. Há muitos anos, num tempo em que a fome era uma companheira fiel dos mais pobres e uma nota amassada no bolso significava a diferença brutal entre um prato de feijão ou dormir com o estômago roncando de vazio, existia um vilarejo poeirento, agarrado à encosta de uma serra no interior do Brasil. Lá, as ruas de terra batida pareciam cicatrizes abertas no chão e as casas simples de reboco brilhavam sob um sol impiedoso que queimava tudo o que tocava. Nesse vilarejo vivia Antônio, um chapa, carregador de fretes, de 30 anos, com as costas já curvadas pelo peso de 1000 cargas e as mãos calejadas, duras como pedra. Era um homem alto, porém magro, de pele curtida pelo sol inclemente e olhos fundos que pareciam estar sempre voltados para o chão, com vergonha. Vestia a mesma calça remendada todos os dias e uma camisa desbotada que, em algum passado distante, fora azul. Morava com sua esposa, Helena, e seu filho de 8 anos, numa casinha pequena no final de um beco, onde o vento levantava redemoinhos de poeira e lixo. Não tinham água encanada, não tinham luz própria, mas, acima de tudo, o que eles não tinham era paz, porque Antônio devia dinheiro à metade da cidade. Todas as manhãs ele descia ao mercadão municipal para carregar sacas de milho, caixas de verduras, fardos de café, o que aparecesse. Suas costas eram sua ferramenta, seu único capital, mas o dinheiro suado que ganhava nunca era suficiente. Ia-se tudo para pagar dívidas antigas e contrair dívidas novas. O pior dia da semana era a quinta-feira. Toda quinta-feira aparecia o agiota mais temido da região. Era o Seu Braga, um homem de constituição larga, bigode grosso, olhos pequenos e brilhantes como moedas novas, carregando uma caderneta de couro preto que todos temiam mais do que a própria polícia. O Seu Braga não falava baixo. Ele gostava que todos ouvissem, que o medo se espalhasse. Ele se plantava no meio do mercado, olhava ao redor com calma até localizar seu devedor e gritava com voz de trovão: "Antônio, venha cá, Antônio!" berrou o homem. Antônio deixou cair o fardo que carregava. As miradas de todos os presentes se cravaram nele como flechas. Comerciantes, fregueses, outros carregadores. Todos olhavam. Alguns com lástima, outros com aquela satisfação sombria de ver o outro afundar para se sentirem melhor. Antônio caminhou em direção ao agiota com passos lentos, arrastando as alpercatas no chão. O sol queimava sua nuca. "Trouxe o meu dinheiro ou veio me dar mais desculpas esfarrapadas?" perguntou Seu Braga, abrindo sua caderneta ameaçadora. "Seu Braga, essa semana foi muito fraca. Apenas tirei para a comida. Mas na próxima..." disse Antônio com a voz trêmula, quase inaudível. A próxima, interrompeu o agiota. "É sempre a próxima com você. Já leva 6 semanas de atraso. Sabe quanto me deve já com os juros? R$ 800. E se não me pagar essa semana, eu subo os juros para o dobro. Por favor, senhor, me dê uma chance. Eu vou pagar, mas preciso de tempo", suplicou Antônio humilhado. "Tempo? O tempo custa dinheiro, Antônio, e você já me deve demais. Ou você me paga na quinta-feira que vem, ou eu vou na sua casa e levo o que você tiver, nem que seja o colchão onde você dorme", sentenciou o Seu Braga, fechando a caderneta com um estalo seco. As risadas ao redor brotaram como espinhos. Um comerciante murmurou alto o suficiente para que todos ouvissem: "Esse Antônio é um morto de fome, vive de favor." Outro acrescentou: "Meu compadre emprestou dinheiro para ele mês passado, e até agora nada, o homem já nem dá as caras." Uma feirante que vendia ali perto disse com desprezo: "Por isso está na miséria, não sabe se administrar. Pede emprestado para tapar buraco e não paga o que deve." Antônio apertou os punhos com força. A humilhação ardia mais que o sol em suas costas.
Quis responder, quis gritar que ele trabalhava mais duro que qualquer um deles, do nascer ao pôr do sol, mas as palavras engasgaram na garganta. Baixou a cabeça, engoliu o choro seco e voltou para o seu fardo. Naquela noite, na casa de reboco, sua esposa Helena esquentava água num fogãozinho improvisado, enquanto o filho dormia num canto. Antônio entrou sem fazer barulho e se deixou cair no chão de terra batida, recostando as costas na parede fria. "O que aconteceu?" perguntou Helena, vendo o estado do marido. "O seu Braga me humilhou na frente de todo mundo no mercado. Disse que vai levar até o nosso colchão se eu não pagar", respondeu Antônio com a voz quebrada, derrotado. Sua esposa virou-se. Seus olhos estavam cansados, marcados pela vida dura, mas firmes. "Estou cansada, Antônio. Cansada de sermos tratados como lixo. Cansada de dever para todo mundo. Cansada de ver nosso filho crescer vendo essa miséria." "Eu também estou cansado, mulher", murmurou ele. "Mas o que eu vou fazer? Eu não ganho o suficiente." "Não é que você não ganhe o suficiente. É que nós gastamos o que não temos. Devemos ao agiota para pagar o dono da venda. Devemos na venda para pagar o aluguel. É um círculo vicioso que nunca termina", disse Helena, com lágrimas nos olhos. Antônio ficou em silêncio. As palavras de sua esposa ressoavam em sua cabeça como sinos de alerta. Era verdade. Ele levava anos correndo sem sair do lugar como um animal preso. "E o que a gente faz?" perguntou ele por fim. "Vamos economizar", respondeu ela com firmeza. "Nem que custe sangue, nem que passemos fome, mas vamos parar de pedir emprestado." Acabou. Naquela noite, Antônio não dormiu. Ficou sentado na escuridão, ouvindo a respiração do filho, pensando nos anos perdidos, na humilhação constante, na corrente invisível que o atava àquele destino. Ao amanhecer, tomou uma decisão irrevogável. Buscou uma lata velha de leite em pó que estava jogada num canto, limpou-a com água e um pano. Estava vazia, mas ele a guardou debaixo da cama velha. "Não volto a dever", disse a si mesmo. "Nunca mais." No sábado, quando recebeu seu pagamento semanal, a primeira coisa que fez foi separar R$ 20. Não era muito. Mal dava para comprar o básico, mas ele os guardou na lata. "E se faltar para a comida?" perguntou a esposa preocupada. "Então a gente come menos", respondeu Antônio com uma firmeza que ela desconhecia nele. Os dias seguintes foram duros, cruéis. Comiam 2 vezes ao dia, arroz com farinha, às vezes só um cuscuz com sal. O menino perguntava por que não tinha mais leite, por que não tinha aquele pão doce de vez em quando. Antônio acariciava a cabeça do filho sem conseguir responder, com o coração apertado. No mercado, os outros carregadores lhe ofereciam vales e adiantamentos. "Ô Antônio, o patrão está adiantando. Quer que eu peça para separar algo para você?" "Não, obrigado", respondia ele seco. "Não? E vai viver de quê? De vento?" perguntavam com deboche. "Do que eu ganho, nada mais", dizia Antônio e seguia carregando peso. Na quinta-feira seguinte, o seu Braga chegou como sempre, pontual como a morte. Sua voz retumbou no mercado. "Antônio, vamos ver se hoje você traz o meu dinheiro ou se vai se arrepender de ter nascido." Antônio caminhou em direção a ele, mas dessa vez não arrastava os pés. Cabeça erguida, levava um envelope na mão. Entregou-o ao agiota sem dizer uma palavra. O seu Braga abriu o envelope e contou o dinheiro. Era a metade do que Antônio devia. "E o resto?" perguntou com o senho franzido, desconfiado. "Trago daqui a 1 mês", respondeu Antônio, olhando-o fixamente nos olhos. "1 mês? Eu te disse essa semana", grunhiu o agiota. "É o que tem, senhor. Se não lhe serve, procure outro cliente, mas depois disso não volto a lhe dever nem 1 centavo", disse Antônio com voz calma, mas cortante como aço. O mercado ficou em silêncio absoluto. Todos pararam.
O agiota apertou a caderneta. Seus olhos brilharam com raiva, mas algo na postura de Antônio o deteve. Não era o mesmo homem assustado de sempre. Havia algo perigoso naquela calma. 1 mês, disse por fim o seu Braga, guardando o dinheiro no bolso. Mas se não me pagar, eu juro que... Eu vou pagar, interrompeu Antônio. Mas será a última vez que o senhor vê a cor do meu dinheiro. Deu meia volta e regressou ao trabalho. Alguns o olharam com respeito, outros com incredulidade. O comerciante que antes zombava murmurou: "Vamos ver quanto tempo dura essa valentia." Mas Antônio não escutava. Algo havia mudado dentro dele. Uma chave havia virado na sua mente desperta. Já não era um escravo, era um homem que tinha decidido ser livre. Passaram-se semanas de fome real e sacrifício extremo. A lata debaixo da cama velha enchia lentamente. R$ 20 numa semana, 30 na seguinte, 15 quando a semana era ruim. Mas ele sempre, religiosamente, guardava algo antes de gastar. Um dia, um colega carregador se aproximou. "Oi, Antônio, é verdade que você não deve mais nada para o homem do dinheiro?" "É verdade. Assim é", respondeu Antônio, limpando o suor da testa com o antebraço. "E como você fez? Eu levo anos devendo e cada vez a conta aumenta. Parece praga", perguntou o carregador com genuína curiosidade. Antônio olhou para ele. Viu em seus olhos o mesmo cansaço infinito que ele sentia antes. "Parei de pedir emprestado. Parei de gastar o que não tinha. Comecei a guardar, mesmo que fosse pouco, e aguentei a fome", explicou. "Mas eu preciso comer, Antônio. Minha família precisa de coisas", objetou o trabalhador. "Todos precisamos de coisas. Mas sabe do que precisamos mais? De dignidade, de não ser o cachorro que todos chutam na rua. Isso vale mais que um prato extra de comida", disse Antônio, jogando um fardo nas costas. 3 anos depois, Antônio havia conseguido o impossível. Já não devia nada a ninguém. A lata sob a cama tinha dinheiro suficiente acumulado, mas Antônio queria algo mais do que apenas sobreviver. Um dia, enquanto descansava no mercado, reparou num pequeno box abandonado ao lado da praça de carga. Era estreito, com telhado de zinco furado e paredes rachadas. Mas tinha algo valioso: localização. Estava exatamente onde os agricultores chegavam toda manhã com suas sacas de feijão, milho e farinha. "Quanto cobram de aluguel naquele box?" perguntou a um comerciante vizinho. "Aquele casebre? Leva anos fechado. O dono quer R$ 200 por mês. Ninguém quer porque é um ovo e está caindo aos pedaços", respondeu o homem. Antônio foi procurar o dono naquela mesma tarde. Era um senhor idoso que vivia na periferia da cidade. "Senhor, vim falar sobre o ponto que o senhor tem no mercado." O velho o olhou de cima a baixo. "Você? Um chapa? E o que vai colocar lá?" "Um depósito de grãos", respondeu Antônio com segurança. "Para comprar e vender. Os agricultores chegam cedo e não têm onde guardar a colheita enquanto negociam. Eu posso comprar direto deles ou guardar por uma porcentagem." O senhor coçou a barba branca. "O local está caindo aos pedaços. Precisa de telhado novo. Tem que rebocar as paredes." "Eu arrumo", disse Antônio. "Mas preciso que o senhor me faça por R$ 150 nos primeiros 6 meses. Depois pago os 200 completos." O velho pensou um momento. Ninguém queria aquele entulho há anos. "Está bem, mas se falhar 1 mês, eu te ponho na rua sem dó." Antônio estendeu a mão calejada. Trato feito. Com suas economias, Antônio comprou telhas usadas, cal para tapar as rachaduras e umas tábuas para fazer um balcão simples. Trabalhava de madrugada reformando o local, depois ia carregar fardos o dia todo e à noite voltava para trabalhar no seu futuro depósito. Helena o ajudava limpando e pintando as paredes com o pouco que tinham. Em 3 semanas o local estava pronto. Não era bonito, longe disso, mas era funcional.
No dia da inauguração, Antônio tinha no bolso R$ 300 que havia guardado a duras penas. Era todo o seu capital de giro. Com isso, comprou as primeiras sacas de milho de um roceiro que precisava vender rápido para voltar para o sítio. Pagou um preço justo, guardou o milho e esperou. 2 dias depois, um comerciante da cidade vizinha chegou procurando milho. Antônio vendeu tudo, lucrando R$ 50 na operação. R$ 50 por 2 dias de espera, pensou ele. É o que eu ganhava numa semana inteira quebrando as costas. Mas nem tudo foram flores. Alguns agricultores desconfiavam. E se você sumir com meu grão? Diziam eles. Antônio respondia com uma honestidade brutal. Olha, meu ponto é pequeno. Todos me conhecem aqui. Se eu roubar alguém, amanhã a cidade inteira fica sabendo e meu negócio morre. Meu nome limpo vale mais que sua saca de feijão. Aos poucos, a confiança chegou. Antônio era justo nos preços, pagava à vista quando podia e nunca roubava no peso da balança. Se um agricultor precisava deixar o grão guardado, ele cobrava o justo. Se alguém precisava vender urgente, ele pagava menos que o mercado, claro, mas pagava mais do que os atravessadores que se aproveitavam do desespero alheio. Ao final do primeiro ano, Antônio havia multiplicado seus R$ 300 iniciais. Tinha R$ 1.500 guardados. Em vez de gastar com bobagens, reinvestiu tudo. Comprou uma balança nova, contratou um rapaz para ajudar a carregar as sacas e expandiu o local, alugando o cômodo ao lado. No segundo ano, já não precisava carregar fardos nas costas. Seu depósito gerava o suficiente para viver. No terceiro ano, tinha R$ 10.000 guardados. No quinto ano, 25 mil. Não era rico, mas já não era pobre. Era um homem que tinha saído do fundo do poço. Com os anos, Antônio comprou o ponto que alugava, depois comprou o terreno ao lado e construiu um armazém de verdade, com teto de concreto e paredes grossas. Contratou 5 funcionários. Começou a dar crédito aos agricultores de confiança sem cobrar os juros abusivos que os outros cobravam. Eu sei o que é dever, dizia ele. Te empresto para a semente, mas cobro o justo na colheita. Sua reputação cresceu. Os agricultores preferiam vir ao seu armazém, mesmo que fosse mais longe. Sabiam que Antônio não usava de má fé. E porque seus preços eram justos, seu volume de vendas cresceu tanto que ele ganhava mais vendendo barato em quantidade do que os outros que vendiam caro para poucos. Aos 50 anos, Antônio era dono de 3 armazéns em 3 cidades diferentes da região. Não andava de caminhonete de luxo nem ostentava, mas seu negócio era sólido como rocha. Comprava e vendia grãos, sementes e alimentos básicos. Dava emprego a 20 famílias e a cada ano seus lucros cresciam. Mas Antônio continuava vivendo de forma simples. Tinha uma casa boa, reformada, com piso de cerâmica e conforto, mas nada de exageros. Não preciso impressionar ninguém, dizia a Helena. Seu filho, Pedrinho, terminou a faculdade, o primeiro da família a ter um diploma. Antônio chorou copiosamente no dia da formatura. Com o tempo, Antônio tornou-se próspero. Não milionário de capa de revista, mas próspero e tranquilo. Seus armazéns garantiam uma vida sem preocupações. Permitiam ajudar a família e continuar poupando. Aos 60 anos, decidiu criar um programa na comunidade para ajudar outras pessoas endividadas. Emprestava dinheiro sem juros para quitar dívidas críticas e, em troca, ensinava a pessoa a poupar e se administrar. Eu sei o que é estar nesse buraco, dizia ele nas palestras que dava. E sei que dá para sair, mas tem que querer sair. Tem que estar disposto a sangrar um pouco agora para curar depois. Uma tarde, enquanto estava no escritório do seu armazém principal, um jovem carregador entrou timidamente. Antônio o reconheceu de imediato, não pelo rosto, mas pela postura. Era a mesma postura que ele tinha 30 anos atrás.
espalda curvada, olhos pregados no chão, pés se arrastando com medo. "Busca trabalho, filho?" perguntou Antônio. "Não, senhor. Venho ver se o senhor pode me emprestar um dinheiro. Devo muito na praça e já não sei o que fazer", disse o rapaz chamado Tiago, com a voz embargada. Antônio o olhou por um longo momento. Viu seu próprio passado naqueles olhos desesperados. "Como você se chama?" "Tiago, senhor." "Tiago, sabe quem eu era há 30 anos? Eu era exatamente como você. Carregador, endividado, humilhado toda quinta-feira por um agiota que gritava meu nome na feira. Todos riam de mim. Eu arrastava os pés igualzinho a você." Tiago levantou a vista, surpreso. "Eu vou te ajudar", continuou Antônio, "mas não vou te dar nada de graça. Vou te emprestar o que precisa sem juros e vou te ensinar a guardar dinheiro. Mas você tem que me prometer, olhando no meu olho, que vai trabalhar duro, que não vai voltar a pedir emprestado para supérfluos e que, quando sair desse buraco, vai ajudar outro que esteja onde você está agora. Trato feito?" Tiago assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de poeira. "Trato feito, senhor Antônio." Antônio estendeu a mão. Enquanto apertava a mão calejada do jovem, lembrou-se da lata velha de leite em pó. A primeira vez que guardou R$ 20. A primeira vez que disse não a uma dívida nova. A primeira vez que sentiu que podia mudar o rumo da sua história. Naquela noite, em sua casa confortável, Antônio foi até um armário antigo e tirou de lá a lata velha. Tinha guardado aquilo por todos esses anos. Estava amassada, enferrujada, sem rótulo. Segurou-a nas mãos, recordando. "No que você está pensando?" perguntou Helena, sentando-se ao seu lado, agora com os cabelos grisalhos. "Penso que nós conseguimos, Helena. Não só o dinheiro, isso é o de menos. Conseguimos quebrar a corrente. Nosso filho não viveu o que vivemos e estamos ajudando outros a quebrar suas correntes também." "Se arrepende de algo?" perguntou a esposa. Antônio pensou um longo tempo, olhando para o metal oxidado. "Me arrependo de não ter começado antes, de ter perdido tantos anos sendo escravo das dívidas e da opinião dos outros. Mas talvez eu precisasse daqueles anos de sofrimento para aprender a dar valor. O que eu sei, com certeza, é que cada dia que passou, desde que guardei os primeiros R$ 20 nesta lata, valeu a pena." Antônio aprendeu e ensinou a muitos que a dívida não é apenas um número financeiro. É uma corrente invisível que te rouba a voz, a dignidade e o sono. Cada vez que você pede emprestado sem necessidade, entrega um pedaço da sua alma e recuperá-lo dói muito mais do que nunca tê-lo perdido. Num mundo onde quase todos vivem endividados, onde pedir emprestado é normal e poupar é coisa de louco, ele escolheu o caminho difícil. Escolheu passar fome hoje para ter paz amanhã. Escolheu a humilhação temporária da privação sobre a escravidão eterna dos juros. Porque a liberdade não é ter carros de luxo ou mansões. A liberdade é poder andar de cabeça erguida, sabendo que ninguém pode bater na sua porta para levar o que é seu, porque você não deve nada a ninguém. E essa liberdade, embora custe lágrimas e sacrifício, é o único tesouro que ninguém pode te arrebatar. A riqueza de Antônio não começou com o último milhão que ele ganhou. Começou com o primeiro real que ele não gastou. Ele não se tornou próspero porque o dinheiro caiu do céu. Ele se tornou próspero porque primeiro se tornou livre. E se tornou livre porque tomou decisões que doeram na carne, mas que salvaram sua vida. Seu armazém não foi sorte, foi visão nascida da necessidade. Ele viu uma oportunidade onde outros só viam um barraco abandonado. Investiu suas economias onde outros teriam gasto em cachaça ou roupas novas. Trabalhou quando outros dormiam e tratou bem as pessoas quando outros abusavam. O sucesso não é um destino mágico onde você chega por acaso. É uma série de decisões corretas e difíceis que você toma todos os dias.
E a primeira decisão, a mais importante de todas, é deixar de ser escravo das suas próprias vontades imediatas e começar a construir sua liberdade. Essa decisão começa com pouco, com uma moeda, com R$ 1 poupado na lata. Esse primeiro real guardado te diz que você pode mudar, que você não está condenado a ser pobre para sempre, que existe esperança. Se o Antônio, um carregador analfabeto e endividado, conseguiu, você também pode. Só faz falta ter a coragem de dar o primeiro passo e manter a sua mente desperta para o futuro que você merece construir.